Estende as tuas mãos para cá, irmãos. Vamos estar orando pelo servo do Senhor que vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Amado Deus e Pai, aqui está teu filho, Pai querido, Pai amado, queremos apresentar a Ti, Senhor. Pai, para que Tu venha estar, Senhor, usando ele mais uma vez como canal de bênção, Senhor. Te pedimos que a Tua unção e a Tua graça continue sobre a vida dele, para que Tu venha estar, Senhor, através dele falando conosco, Pai, abençoando as nossas vidas, Pai querido, de uma forma que venhamos ser alimentados pela Tua palavra, ser com ele, ser com a Tua igreja. Assim nós oramos, agradecido a Ti por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Quero cumprimentar a eleita do Senhor com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que privilégio nós temos de estar na casa do Senhor, de poder louvar o nome dEle, engrandecer, adorar, expressar a nossa gratidão e também sairmos daqui abençoados e nutridos pela palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela é esse alimento espiritual que nós tantos necessitamos. Quero pedir à igreja para estar abrindo a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós estaremos lendo o versículo 16 e o versículo 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 e 17, e depois eu vou ler apenas um versículo no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 12, e o versículo é o 24. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Está aqui já. Vamos ler juntos. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora Marcos capítulo 12, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus respondendo disse-lhe: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Eterno. Amados, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, por um órgão de pesquisa muito respeitado, ele detectou algo que realmente é preocupante para a igreja. Essa pesquisa analisou aproximadamente 600 mil pessoas cristãs, que têm a Bíblia como sua regra de fé. Infelizmente, amados, essa pesquisa mostrou que apenas 12% das pessoas leem a Bíblia com frequência. 38% leem a Bíblia de vez em quando, vez ou outra, esporadicamente. E 50%, pasme, que não tem o hábito de ler a Bíblia, não lê a palavra do Senhor. Essa mesma pesquisa revelou que 50% não sabiam nem sequer quem pregou o Sermão do Monte. Alguns pensavam que Sodoma e Gomorra era marido e mulher. Veja só, muitos não sabiam quem era personagem do Antigo ou do Novo Testamento, Paulo e Moisés. O que foi detectado nessa pesquisa, irmãos, infelizmente, é que o analfabetismo bíblico não é algo secular, é algo que acontece dentro da igreja. A igreja vive uma pandemia de analfabetismo bíblico, e isso é algo muito preocupante, irmãos, porque, queridos, a ignorância é algo que afeta a humanidade e cria algo terrível, é uma doença muito difícil. E quando nós estamos falando aqui da ignorância,
A ignorância não é uma pessoa truculenta, sem educação. A ignorância é uma pessoa que não sabe, não quer saber e ignora o conhecimento. E o analfabetismo bíblico está relacionado exatamente à falta de conhecimento das Escrituras. Não tem a ver com o homem, o indivíduo, no sentido intelectual. Alguém pode ser um advogado e mesmo assim ser um analfabeto, biblicamente falando. Alguém pode ser um médico e ser um analfabeto bíblico, porque falta a ele o conhecimento das Escrituras, da palavra do Senhor. E por que isso me chamou a atenção, essa pesquisa, e me fez meditar um pouco sobre isso, amados? É porque, queridos, a ignorância é algo assim que todos nós sabemos que ela faz mal, não somente dentro do meio evangélico, mas também de modo geral, no secular. E alguns pensadores disseram algumas palavras sobre a ignorância. Eu queria compartilhar com vocês também o que a Bíblia fala sobre isso. Porque, por exemplo, Enéas, vocês conhecem bem aquele falecido candidato a presidente da República, né? A presidência. Ele dizia que a ignorância, ela aprisiona, mas o conhecimento, irmãos, liberta. E Jesus, em João 8,32, ele também disse que o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pitágoras disse, perguntado a ele sobre a morte, irmãos, ele disse que a verdadeira morte é a ignorância. E aí ele completa a frase dizendo, quantos mortos entre os vivos? E Jesus Cristo, em Mateus 4,4, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Sabe o que isso significa, amados? Jesus está dizendo que não há vida se não houver o conhecimento da palavra do Senhor. Quantos mortos entre os vivos? Confúcio disse que a ignorância é a noite da mente, a treva da alma, irmãos. E o Salmo 119, versículo 105, vai nos dizer que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é o quê? A palavra do Senhor, aleluia. Amados, sem o conhecimento da palavra de Deus, a nossa mente fica em trevas, a nossa vida fica na escuridão. Aristóteles, certa feita, ele disse que a diferença entre um homem sábio e um homem ignorante é a mesma entre um homem vivo e um cadáver. Olha, irmãos, são pensadores respeitados e admirados por toda a sociedade. E olha como eles são duros para falar sobre a ignorância, porque é uma verdade. A palavra do Senhor nos diz lá em Oséias 4,6, que o povo de Deus é destruído por falta do conhecimento. A falta do conhecimento da palavra de Deus destrói o povo de Deus. Não é o diabo, não é a porta do inferno, não é o mundo, não são a crise, não são as crises, a pandemia. Não, o que destrói o povo de Deus é a falta do conhecimento, a ignorância. E no sentido de ignorância, volto a lembrar que ignorância é não saber, é não querer saber e ignorar o conhecimento. Veja que situação difícil. E por que eu trago essa palavra para a igreja, irmãos? Porque a ignorância bíblica, ela vai trazer algumas consequências para a nossa vida diária, para o nosso caminhar. Por exemplo, quando o indivíduo não conhece a palavra de Deus, certamente, amados, certamente que ele vai ficar fragilizado diante das heresias, diante dos falsos ensinos. Irmãos, o que mais nós temos hoje é falso mestre,
é falsos ensinos. Hoje o mundo ele tenta de todas as formas distorcer a verdade de Deus, até mesmo através de louvores, através de música, através de tantas coisas. São tantas ferramentas que o mundo, o inimigo usa para distorcer a verdade. E você, se não tem o conhecimento da palavra, você está fragilizado a cair num vento desse e se desviar da verdade. Você quer ver uma segunda consequência muito grave? São os questionamentos infundados. Pensa, você passa por uma crise, o indivíduo passa por uma crise, e nós não estamos livres, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflição. Mas quando o indivíduo não tem a base, não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele vai questionar o pastor, ele vai questionar os irmãos, ele vai questionar a igreja, ele vai questionar até Deus, se puder, irmãos. Ele vai questionar. Eu conheço pessoas que questionam até Deus. Sabe o que é isso? Por falta de conhecimento da palavra do Senhor. A falta de conhecimento, irmãos, também faz o indivíduo ter uma vida insegura. Isso é terrível, irmãos. Porque nesse tempo de pandemia, nesse mundo em que nós passamos por aflições, você não ter a segurança da palavra é perigoso. Porque você vai passar por momentos difíceis e sem a firmeza, sem o conhecimento da palavra, você vai o quê? Cair em tristeza, em angústias, vai se precipitar e tomar decisões erradas, vai fazer julgamentos antecipados, vai ficar vulnerável às astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque falta segurança da palavra. Você quer ver uma coisa? Pensa numa pessoa que não sabe fazer comida, não cozinha. Cresceu, a mãe fazia comida, quando era pequeno, quando cresceu só come em restaurante, fast food, pede para entregar pela internet. Ele não sabe fazer comida, ele não sabe preparar um alimento. Mas aí de repente acontece uma coisa na vida dele, e ali ele não pode mais comer no restaurante, não pode mais pedir, ele precisa ir para a cozinha preparar, só que ele nunca preparou. Ele não sabe o tempo que a comida fica no fogo, ele não sabe a quantidade de água, de sal, de tempero, ele não sabe manusear ali os ingredientes para preparar uma comida. Ele vai passar mal, sim ou não, irmão? Vai ficar na prova, porque ele não está acostumado, ele só come pronto, ele só pede e chega pronto para ele. É exatamente isso que tem acontecido com a igreja do Senhor. Nós nos acostumamos a vir para a igreja e assistir uma boa palavra, uma palavra pronta, principalmente quando é o nosso pastor presidente que prega, aí é boa mesmo. A gente se acostumou em chegar aqui, receber uma boa palavra, sair daqui alimentado e pronto. Isso não tem nada a ver, isso é até bom, irmãos. É bom ouvir uma palavra abençoada da parte de Deus, que nos dá um alimento sólido, isso é bom, mas só que você não come uma vez por semana. Você não pode comer apenas 2 vezes por semana, irmãos. É pouco, sabe? Você, no natural, você come todos os dias e até 3 vezes por dia, até mais de 3 vezes por dia, sabe? E a palavra de Deus você vai comer 1, 2 vezes por semana só, vai ficar desnutrido. Sabe? Vai ficar desnutrido. Aí quando você chegar diante da prova, diante da aflição, diante da tribulação, diante do problema, diante da tentação, naquela hora você precisa saber manusear a palavra de Deus. Você precisa saber chegar na palavra de Deus e pegar ali um princípio de fidelidade, um princípio de santidade, um princípio de perdão, de amor, de prosperidade, de promessa de Deus. Você precisa saber manusear esses ingredientes que são princípios da palavra de Deus e formar uma palavra, um alimento sólido para você naquele momento que você está precisando. Não dá para você naquela hora ligar para o pastor, não, você precisa saber manusear essa palavra e preparar um alimento para você. Senão você fica desnutrido e fica dependendo de chegar aqui na igreja de novo, se arrastando de tão fraco que fica. Por isso que nós precisamos saber manusear a palavra do Senhor, aleluias, para não ficar fraco diante dessas situações. E em quarto, o que acontece quando nós não temos o conhecimento da palavra, irmãos? Crise na família. Sabe, a falta do conhecimento
da palavra do Senhor, ele é um ambiente muito favorável para a crise familiar. Nenhuma família está imune de passar por crise, irmãos. As crises acontecem, mas quando tem pelo menos um na família, sabe, o marido, a esposa, quando tem pelo menos um que tem um conhecimento da palavra, que sabe manusear os princípios bíblicos, sabe, ele dá suporte a essa família, ele sabe lidar com a crise, ele abranda a crise, ele contorna essa crise. O fogo não aumenta, ele apaga aquele fogo, irmãos. Pode até surgir, mas ele apaga se tiver pelo menos um que conheça a palavra do Senhor. Já diz o ditado que quando um não quer, dois não brigam, irmãos, sabe? Mas infelizmente, por conta do crescimento do analfabetismo bíblico, muitos lares não tem nenhum que conheça a palavra do Senhor. E por conta disso, você vê o aumento das crises, do divórcio, tudo até mesmo no meio cristão. Olha que situação triste, irmãos, sabe? E o que nós vamos fazer para poder superar essa situação? Não nos resta outra coisa, irmãos, crescermos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Precisamos aprender a palavra do Senhor, precisamos conhecer a palavra do Senhor, mas aí que está a grande questão. É porque nós, sabe, achamos que aprender a palavra do Senhor é só ouvir a palavra do Senhor, e não é só ouvir. Ouvir é uma etapa do aprendizado. Eu fui pesquisar na internet o que os grandes pensadores e educadores falam sobre o processo de aprendizado, e eu descobri que o processo de aprendizado, irmãos, ele passa por pelo menos 4 etapas. 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de você ouvir e compreender. É exatamente o que está acontecendo aqui agora. Vocês estão ouvindo uma palavra e certamente que estão compreendendo o assunto. Ok, estamos na primeira etapa do aprendizado. Mas o aprendizado se compreende nas 4 etapas. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, segundo os estudiosos da educação, eles vão dizer que a segunda etapa você vai precisar reter esse conhecimento. Sabe, você precisa guardar esse conhecimento, senão você não aprendeu. Sabe, e o salmista disse isso: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. É necessário reter, irmãos, guardar essa palavra. E como que nós guardamos isso? Quando nós estudamos, quando nós meditamos, quando nós pesquisamos, analisamos, ruminamos. A ovelha rumina o alimento, irmãos. Quando nós ruminamos esse alimento, aleluias, sabe, no tempo de escola, e alguns aqui ainda estão no tempo de faculdade, de escola, eu tenho certeza que você não ia na escola uma vez por semana, assistia uma aula de 30 minutos, voltava para casa, nunca mais metia a mão no caderno, e quando chegava lá na outra semana já sabia tudo? Claro que não. Você tinha que pegar, você assistia 5 aulas por semana, 3 horas por dia, e quando ia para casa ainda tinha que anotar, ainda tinha que pesquisar, ainda tinha que fazer exercício, para você o quê? Reter o conhecimento. Senão você não retém o conhecimento. E a palavra de Deus não é diferente. Você tem que anotar, você tem que pesquisar, você tem que se aprofundar, senão você é só ouvinte, mas você não aprende. Essa é a segunda etapa. Mas segundo os estudiosos, ainda tem a terceira etapa. E a terceira etapa, ela vai se dar exatamente, segundo os estudiosos, na prática. Você precisa praticar. Você ouviu, compreendeu, reteu, porque você analisou, pesquisou, estudou, mas agora você vai precisar praticar. Vai precisar viver aquilo que você reteve. Aí sim você começa a aprender. Essa é a terceira etapa. E o Senhor Jesus nos ensinou sobre isso, que nós não devemos ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Inclusive ele ilustrou que alguém que apenas ouve é alguém que constrói uma casa sobre a areia.
Mas alguém que ouve, retém e pratica é alguém que construiu uma casa sobre a rocha. E ele diz que quando o rio subir, quando vier o vento, ou seja, quando vier essas tribulações da vida, os dias maus, essa pessoa que pratica, ela vai estar firme, ela vai estar segura, porque ela está sobre a rocha, porque ela ouviu, compreendeu, reteve e praticou. Aleluias! Devemos ser praticantes, não somente ouvinte. Os estudiosos do saber dizem que só assim você verdadeiramente está aprendendo. E a quarta etapa do aprendizado, segundo os estudiosos, eles vão dizer que você precisa agora compartilhar. Você vai precisar disseminar. Você vai precisar, distribuir aquilo que você compreendeu, reteve, que você está praticando. Através de quê? Através do aconselhamento, através do evangelismo, através da própria pregação, através do ensino. Quanto mais você compartilha, doa o que você aprendeu, mais você sabe, mais você aprende, Essa é a quarta etapa do aprendizado. Você precisa compartilhar. Se você não compartilhar, se você não ensinar, você logo que não aprendeu. Olha o que o Senhor Jesus nos deixou em Mateus 28, 19 e 20, ele disse assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluias! Quando você compreende, retém, pratica, você está pronto para ensinar. Porque é ensinando que você vai completar o seu ciclo de aprendizado. Agora, veja, que quando você alcança esse nível, que você pratica essas 4 etapas do aprendizado na palavra de Deus, você tem benefícios maravilhosos, irmãos. Louvado seja Deus, isso é tremendo. E amados, não importa a sua idade, quanto mais idade você tiver, melhor é para você estudar, exercitar a sua mente, pesquisar, estudar, isso só te ajuda, isso é muito bom, principalmente para a terceira idade, é maravilhoso, continuar aprendendo, sabendo cada vez mais. Mas você quer ver um benefício? Quando você cresce no conhecimento do Senhor, é que você passa a ter intimidade com Deus, aleluias. Amados, quando a Bíblia diz lá em Osés 4,6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, essa palavra ali, conhecimento, ela é muito mais do que apenas informação. Ali ela está falando de algo que é assim, é uma intimidade, é como se fosse marido e mulher, é algo muito forte, irmãos, é algo que um conhece o outro só em olhar, só em perceber, a afeição do outro, é intimidade. O povo perece porque não tem intimidade, mas quando você conhece, quando você passa por essas 4 etapas do aprendizado, você tem intimidade com Deus, aleluia. E ter intimidade com Deus é algo poderoso, irmãos, para a nossa vida. E não tem outro caminho para ter intimidade com Deus, a não ser pelo caminho do conhecimento. Mas quando você pratica essas 4 etapas da aprendizagem da palavra do Senhor, você também recebe sabedoria, irmãos. É tremendo, irmãos, sabedoria. Olha o que o salmista disse no Salmo 119, versículo 99, versículo 100. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento do que os anciões, pois obedeço aos teus preceitos. Quem estuda, quem medita, quem cresce no conhecimento é sábio, irmãos. Recebe sabedoria do Senhor. Aleluia. Você passa a ter sabedoria para pensar melhor, você passa a ter mais sabedoria para falar melhor, você passa a ter mais sabedoria para agir melhor, e isso é tremendo, isso é louvado, glória a Deus, irmãos. Como é bom ter sabedoria. E o terceiro benefício para alguém que pratica essas 4 etapas da aprendizagem, irmãos, é a autoridade. Oh, aleluias.
como nós precisamos de autoridade que vem do alto, irmãos, que vem do céu. Olha o que Marcos capítulo 1, versículo 22 diz: e todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Aleluias. Os mestres da lei tinham o conhecimento, eles tinham a informação, mas eles não praticavam a palavra. Mas Jesus, irmãos, Jesus é maravilhoso. Jesus, ele era a própria palavra, ele obedecia o Pai em tudo, ele praticava, ele vivia o que ele ensinava, por isso ele tinha autoridade. Quando você pratica essas 4 etapas, quando você compreende, quando você retém, quando você pratica e compartilha, você recebe a autoridade de Deus, e isso é poderoso. Autoridade na sua casa, autoridade no seu trabalho, no seu ambiente escolar, por onde quer que você ande, irmãos, você é uma pessoa reconhecida que tem autoridade de Deus na sua vida, e isso é tremendo. Agora, por último, não que seja o último, mas o último desta noite, é que quando você pratica essas 4 etapas da aprendizagem, você vai ser beneficiado, irmãos, com uma alegria abundante. Aleluias. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 162, diz assim o salmista: alegro-me em tua palavra, como alguém que descobre um grande tesouro. Olha o que o salmista está declarando, amados, que a alegria dele na palavra era tão grande, que ele estava comparando alguém que descobriu um grande tesouro. Naquela época, amados, os tesouros eram enterrados, então você poderia de repente cavar e encontrar um grande tesouro, sabe? E ele está expressando que é exatamente isso que acontece quando a gente se dedica, quando a gente, sabe, se esforça em meditar na palavra, em reter a palavra, em praticar a palavra, em compartilhar essa palavra, nós recebemos do Pai uma abundante alegria, uma alegria, amados, que não tem explicação humana, porque ela não depende de circunstância, ela não depende de fatores externos, mas ela nasce de dentro de nós, porque é o próprio Espírito Santo que faz acontecer dentro da nossa vida, quando nós nos dedicamos a conhecer a palavra do Senhor. Aleluias. Queridos, eu sei que nós vivemos esse tempo de analfabetismo bíblico, aonde, por mais que o conhecimento esteja distribuído em várias fontes, nós temos aqui EBD, temos seminário, temos culto de estudo da palavra terça-feira, por mais que esteja tudo aí distribuído de fácil acesso para todos, mas tem que ter uma decisão nossa. Tem que ter uma decisão nossa, irmãos, de rompermos com as dificuldades e pela fé decidir no coração crescer no conhecimento e na graça através da palavra do Senhor. Aleluia. E eu tenho certeza, amados, que quando nós tomamos essa decisão, como eu tomei, como minha família tomou um dia, a nossa vida nunca mais é a mesma. Aleluia. A nossa vida passa a ser diferente, irmãos. A nossa vida passa a ser abundante em todas as áreas. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos. Então, pratique essa palavra, receba essa palavra da parte de Deus, e que o Senhor Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Eu agradeço o pastor, a igreja, por essa oportunidade. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém.